Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais um domingo, mais um livro e hoje a gente vai com esse clássico. Quem já não leu esse livro? Um livro que é um clássico, é um romance infanto-juvenil. Ele é escrito por José Mauro de Vasconcelos, que ele nasceu em Bangu, no Rio de Janeiro. É um escritor brasileiro, né? Ele foi jornalista, radialista, deu aula para os primeiros anos iniciais. Ele estudou medicina e ele faz essa autobiografia que tem um pouco de realidade, né? Cara, esse livro é fantástico. Quem já não chorou e não riu com esse livro? Narrado em primeira pessoa pelo Zezé, que é o autor principal do livro, e também temos que falar do Vasconcelos do Portuga, né? Então, contando um pouco da história desse maravilhoso livro brasileiro, ele narra a história do Zezé. O Zezé, ele é de origem pobre, a família dele é bem humilde, bem simples, que vive lá no Rio de Janeiro. Ele tem 5 anos, às vezes ele fala que tem 6. Ele, muito sensível, muito esperto, muito além da idade dele, ele apanha muito em casa, ele apanha dos pais, né? Ele sofre muito em casa e ele vai procurar um afago, um carinho fora de casa. Mas o que acontece é que lá no povoado dele, na região onde ele mora, ele apanha e ele apronta muito, ele faz traquinagem. Então, você no decorrer do livro, você vai dando risada com as traquinagens dele, só que ao mesmo tempo você chora porque ele chega em casa e ele é culpado de tudo, ele tem apenas 5 anos e ninguém dá um carinho, o pai dele está desempregado, né? Sofre com todo esse momento econômico da família, a mãe dele tem que acordar cedo para sustentar a família, que tem vários irmãos, e ele tem um irmãozinho mais caçula, que sempre está junto com ele nas brincadeiras. E o ponto central do livro é o momento que eles vão ter que se mudar, provavelmente porque não estavam pagando aluguel, e eles vão para um novo bairro. E nesse bairro, atrás da casa, tem vários pés de frutas. E cada irmãozinho vai pegando uma fruta, esse é meu pé, e ele fica com o pé de laranja-lima, que em princípio é tão pequenininho, mas ele se apega muito, esse pé de laranja-lima, ele cria um laço de amizade, e através... Então, lá pela metade do livro, o Zezé, ele conhece o Portuga, né, que é um senhor, que ele não tem filhos ali, a filha dele mora fora, e o Portuga vê poucas vezes o filho e começa a ter uma admiração por esse menino. Ó, sim, já quem vai mostrar. Mas antes de acontecer isso, ele quer andar pendurado, morcegando, né, que ele diz no livro, atrás desse carro desse Portuga, que tem um carro chique, maravilhoso. E o Portuga chega e dá umas palmadas nele e briga, e eles meio que ficaram inimigo de começo. Mas tem um momento que o menino, voltando da escola, ele corta o pé, e esse Portuga passa por ele e diz que quer levar ele, cuidar, levar ele na farmácia, e ali nasce uma grande amizade. Através desse Portuga, ele começa a ter um diálogo, ele começa a ter um entendimento, ele começa a ter um afago, como se fosse um pai. E eles têm uma amizade muito linda no decorrer do livro. Esse Portuga leva ele para pescar e eles ficam muito próximos, né, um do outro. Então ele tem um amigo imaginário, que é o pé de laranja-lima, e tem um amigo real, que é esse Portuga, que não tem esse amor dentro lá da família. Ele começa a ter uma amizade. Essa amizade é meio que escondida. Só acontece que um dia esse Portuga sofre um acidente com um trem enorme que passa ali, e o Zezé fica muito doente. Vários dias doente, e ninguém entende o porquê que Zezé tá tão triste assim. Dão culpa pro pé de laranja-lima, que a prefeitura vem e começa a diminuir os terrenos, e aonde tá plantado esse pé, vai ser tirado esse pé de laranja-lima. Então, mas na realidade, o Zezé sofre com a morte do Portuga. E é muito triste o momento do livro, que mostra sobre emoções, mostra sobre um menino de 5 anos que já tá sentindo a dor, né? E a dor dele não é do pé de laranja-lima, e sim a dor de perder um amigo maravilhoso que ele tinha. Então, o livro é excelente e eu indico nesse dia esse livro, porque fala de emoções, fala de sentimento, fala de superação, e um menino de 5 anos já sentindo tudo isso. Então, assim, o livro tem várias edições. O ano passado teve uma edição nova, uma edição exclusiva com notas de rodapés, né? Para dar mais entendimento ainda às crianças e aos jovens. Essa edição aqui foi a primeira edição. Esse livro aqui é da tia Neuza, vamos devolver ele. Obrigada, tia Neuza, pelo empréstimo. Então, o livro, ele é fantástico.
Tem edições em quadrinhos, tem já adaptado para o cinema, né? Até vou ver se eu consigo mandar aí o trechinho que fala sobre o livro no cinema. Fala muito do autor, de Zezé. Zezé gostava muito de música, de cinema, ele era muito sensível, né? E ele foi traduzido em várias línguas, na Coreia, na China, no Japão, na Turquia. Faz muito sucesso esse livro mesmo. Então é um livro brasileiro, é um livro que eu indico, para as escolas fazer um trabalho. Tem até uma reportagem que eles fazem a leitura e depois eles fazem o plantio do pé de laranja lima em homenagem a esse maravilhoso autor brasileiro. Então esse autor, ele retrata uma criança de 5 anos com um amigo imaginário, com um amigo real, com a realidade vivenciada, que eu acho que ele também vivenciou, um pouquinho de autobiografia, numa cidadezinha lá do Rio de Janeiro. Então, esse livro é maravilhoso e eu indico esse livro no dia de hoje, nesse domingo ensolarado. Até mais, até domingo que vem.